Então, quando a gente pensa em câncer de mama, a gente sabe que o mais frequente pode ser o carcinoma ductal, que é lá no ducto, onde a gente viu, ou pode ser o carcinoma lobular. Esses são os mais frequentes, certo? Mas a gente tem o misto, a gente tem o inflamatório, e as causas do crescimento desse câncer podem ser várias, né? Podem ser tanto hormonais, como também por substâncias químicas, né? E eles podem se espalhar através dos gânglios linfáticos ou até mesmo dos nossos vasos sanguíneos. Então, até aqui, a gente tem entendido que um crescimento, né, de um tumor é quando eu tenho uma alteração no DNA dessa célula e essa célula mutante vai se reproduzindo muito rapidamente e de uma maneira extremamente descontrolada. E esse crescimento ele pode ser agressivo, né? Ele pode formar uma massa de tecido que não funciona como deveria funcionar e daí se cria o próprio tumor. E eu falei para vocês que o câncer de mama pode aparecer em homens também. E sim, né? Embora seja a minoria, cerca de 1% desses homens, a gente precisa ter essa consciência, né? E incentivar para que o homem apalpe também a sua mama e veja se tem a presença de um nódulo ou não. Quando a gente vê aqui a estrutura da mama do homem, né? Todas as pessoas vão nascer com seio, masculino ou feminino. Mas nos homens não vai se desenvolver após a puberdade. Então, a gente não tem essas estruturas dos lóbulos, né, dos ductos longos aqui. A gente só vai ter tecido gorduroso, a areola, o mamilo e alguns ductos aqui. Então, normalmente, os homens, cerca de 1% deles que tem esse diagnóstico, geralmente identificam um nódulo duro, uma bolinha dura, embaixo desse mamilo e da areola, tá bom? Então, é importante a gente falar sobre isso para que o homem também possa identificar. Infelizmente, muitos homens acabam não fazendo visitas periódicas aos médicos, acompanhamento, e acaba também nem tendo essa consciência e noção, né, de que pode também desenvolver um câncer de mama. Quando a gente fala nos estágios desse câncer, a gente precisa entender que basicamente são 4 fases, tá bom? E elas estão relacionadas ao tamanho desse tumor. Então, na fase 1, que é bem inicial, por que é tão importante esses rastreamentos, né? Mamografia ou a ultrassonografia e até mesmo o autoexame todos os meses? Porque a chance de eu identificar um tumor bem pequenininho é muito melhor quando eu identifico nessa fase 1, na fase inicial. Porque na fase 1, ele é menor que 10 centímetros. Imagine, menor que um grãozinho de feijão. Ele ainda não se espalhou para esse sistema linfático, para os linfonodos, nem para a axila. Ele ainda está aqui bem localizado e, às vezes, o tratamento é muito mais fácil. Quando ele está na fase 2, a gente está dizendo que ele tem de 2 a 5 centímetros, tamanho de um grão de bico, né? E aqui nessa fase 2, o nódulo, que é menor que 5 centímetros, ele já pode ter se espalhado, ou começado a se espalhar pelos linfonodos da axila, tá? Na fase 3, ele já é bem maior, ele já tem mais do que 5 centímetros. E nessa fase, ele já pode ter se espalhado para os tecidos perto aqui dessa mama, né? Ele pode ser atacado, pode ter atacado já a pele que circula, pode ter se fixado nos músculos, né? Então é um pouquinho mais difícil a gente retirar com cirurgia. E na fase 4, ele já se espalhou. É quando a gente fala que o câncer virou metastático, ou seja, ele entrou em metástase e se espalhou para outros órgãos. E que órgãos são esses? Diversos. Pode ser pulmão, fígado, osso, cérebro, enfim. Né? E como que ele se espalha, né? As células cancerosas, elas vão invadir os tecidos saudáveis, né? Elas podem penetrar através do sistema circulatório ou até mesmo através do sistema linfático. E daí elas vão viajar, né, através dessas paredes, desses vasos, e vão migrar para outros tecidos. E ali elas vão começar a crescer, elas vão começar a desenvolver tumor em outros órgãos. Como que eu identifico? O primeiro passo é o autoexame. E para eu fazer o autoexame, eu preciso saber o que é normal do que não é normal, do que eu não posso querer encontrar, né? Mas eu preciso saber. Então, aqui é o convite para nós nos olharmos no espelho, colocar a mão na cintura,
com as mamas sem o sutiã, olhando no espelho para ver se há diferença de tamanho significativa, se um está muito diferente do outro, coisa que não era, se de repente eu posso ter um afundamento desse mamilo ou um endurecimento. Às vezes até tem uma protuberância, não é tão comum, mas pode aparecer. Algumas mulheres têm essas veias muito dilatadas e consegue perceber que algo não está bem, ou até mesmo uma vermelhidão no local. Né? Outras podem sair um fluido estranho. Eu tenho uma amiga muito próxima que 5 anos atrás, ela fazendo o seu autoexame, ela notou, né, apertou um pouquinho, notou que tinha uma bolinha dura embaixo do seu mamilo, e quando ela deu uma apertada, saiu um líquido, né, com sangue. E ela entrou no desespero, ela falou, gente, o que é isso? No dia seguinte foi a mastologista, e de fato era um tumor consideravelmente agressivo, né? Era um tumor ductal, no ducto ali, mas ela fez tratamento, aliou com medidas, né, e mudanças no seu estilo de vida, está em remissão desse câncer já faz 6 anos. Então, ela está bem, mas ela identificou numa fase relativamente inicial, era um câncer muito agressivo, tá? Se ela tivesse demorado, talvez poderia ser tarde demais. Por isso é tão importante a gente buscar identificar. Ainda essa semana que passou, eu estava numa empresa falando, né, sobre o câncer de mama, e uma das colaboradoras compartilhou com a gente, dizendo que ela havia feito todos os seus exames, né? Ela fez mamografia, ela fez ultrassonografia, passou pela mastologista, estava tudo ok. 2 meses depois, ela foi fazer o autoexame, e fazendo o autoexame, ela notou um nódulo, voltou novamente ao médico, fez novamente os exames, e o que era? Um tumor. Um tumor extremamente agressivo, lobular, né, no lóbulo, e ela está em tratamento, já está se recuperando, já faz 3 anos que isso aconteceu, está bem, está em remissão, mas imagine, né, se ela tivesse descansado e pensado assim, não, eu já fiz os exames, então eu já preveni, acabou, não tem mais o que fazer, talvez poderia ter sido tarde demais para ela, né? Então, diagnóstico, a gente vai sempre falar que é importante fazer o autoexame, ultrassonografia, mamografia, mas a gente só vai saber se esse nódulo que apareceu no exame de imagem, ele é benigno ou maligno através da biópsia, né? Que se insere uma agulha bem fininha, retira parte desse conteúdo, desse tecido e vai para o laboratório, onde vai se verificar se há tecido cancerígeno ou não. O tratamento, ele vai depender da fase que esse câncer está. Então, é único, né? Quando se pega numa fase bem inicial, ele ainda não se enraizou, ele é bem pequenininho. Às vezes a cirurgia resolve, às vezes se faz a cirurgia e radioterapia, ou se faz junto a quimioterapia. Em outros casos um pouquinho mais avançados, primeiro faz a quimioterapia para esse tumor diminuir de tamanho, para depois fazer a cirurgia. Cirurgia pode ser retirada dessa mama parcial ou pode ser a retirada dessa mama total. Tudo isso vai depender, né? A gente só precisa sempre se lembrar dessa mulher que recebe esse diagnóstico. Para ela é muito difícil porque desestabiliza muitos aspectos da sua vida, né? Então, imagine, é a queda do cabelo, é a retirada da mama, é a possibilidade, né, de ver a morte à frente, são os olhares acusatórios, né, ou dizendo, não, você está fadada a morrer. Então, é muito importante a gente apoiar essa pessoa, né, mantendo a esperança, rezando junto, compartilhando com elas palavras de esperança, isso é fundamental. Além, é claro, do acompanhamento psicológico, porque a gente sabe o quanto o nosso psicológico impacta, inclusive no adoecimento do nosso corpo. E daí a gente vai entender, então, o que é rastreamento, né? Então, uma mulher de 20 a 30 anos deve fazer o autoexame todos os meses. Quando que a gente faz? Depois que ficou menstruada, de 3 a 4, 5 dias depois, a gente faz o autoexame. A gente coloca um braço atrás da cabeça, apalpa essa mama de cima para baixo, de baixo para cima, e verifica se a gente sente algum nódulo, ok? De 30 a 40 anos, a gente continua sempre fazendo autoexame, mas a gente faz essa visita anual, né? E periodicamente, normalmente de 6 em 6 meses, vai fazer essa ultrassonografia de mama. Se houver presença de cisto ou de fibroadenoma, a médica pede para acompanhar de 6 em 6 meses. A partir dos 40 anos,
se faz a primeira mamografia. No Sistema Único de Saúde, se faz a primeira mamografia somente a partir dos 50 anos, ok? Que é como o sistema de saúde acaba fazendo esse protocolo. Para mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, eles autorizam antes dos 50 anos. Aí, de 40 a 45 anos, se a primeira mamografia deu negativa, vai esperar de 2 a 3 anos para repetir. E, acima disso, a gente continua fazendo a triagem, ou anual ou semestral, dependendo de cada caso. E quando a gente pensa em prevenção, né? Aí sim, aí a gente entende que é estilo de vida, que são os nossos comportamentos, que é o nosso meio ambiente, onde a gente está inserido, né? Que são fatores que impactam diretamente na construção de saúde. E aí, em primeiro lugar, a gente tem a prática de atividade física regular. E que difícil né? Mas hoje a gente tem vários dispositivos. A gente tem, às vezes, a ajuda de contar 10 mil passos, né, por dia. Mas o que a ciência está nos mostrando, que é muito importante, a gente fazer pausas durante o dia. Então, a cada 2 horas, a gente parar para fazer um polichinelo, um alongamento, correr parado, né, subir e descer escada. Se você já trabalha em movimento, que ótimo, isso já é um fator protetivo para você, porque está em constante movimento. Mas se seu trabalho é mais sentado, né, é mais sedentário, a gente precisa programar para ter essas práticas, né, essas pausas ativas durante o dia. Recomendado é a cada 2 horas, pelo menos 5 minutos ativos. E daí, aqueles que têm possibilidade, caminhar, encontrar uma prática de atividade física que você goste para poder fazer é muito importante. Alimentar-se de forma saudável, e aqui a gente sabe que alguns alimentos eles são muito protetores, né? Então a gente tem um grupo de alimentos que se chamam crucíferas, né? Que é brócolis, couve, couve-flor, esses alimentos são muito protetores. A gente tem também alimentos que têm ricos em antioxidantes, laranja, kiwi, o que a gente tiver na época, aquilo que for fácil e barato, mas que seja mais natural. É isso que a gente precisa priorizar, né? Mais verduras, mais legumes, não precisa ser nada caro, não precisa ser nada importado, não existe um único alimento que faz milagre, mas é essa combinação de um prato mais colorido, né, de comidinha de verdade e mais variada possível que vai fazer a diferença. Manter o nosso peso corporal adequado, também um fator de prevenção, amamentar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então, prevenção, lifestyle medicine, que é a medicina do estilo de vida, baseada em evidências, tem nos mostrado que envolve a construção e a junção de vários pequenos hábitos que são importantes. E esses hábitos vão estar relacionados à nossa nutrição, ao exercício, à cessação de tóxicos, né, a ter relacionamentos saudáveis, a qualidade desse nosso sono e o controle e gestão do estresse. Se eu perguntasse para vocês, né, pena que a gente está aqui remotamente, mas quando a gente olha para esses hábitos, né, para esses pilares da nossa saúde que são tão importantes, quantos de vocês, por exemplo, já tentaram mudar um hábito alimentar que vocês têm, ou um hábito de prática de atividade física, e conseguiram manter essa mudança, né? A grande maioria tem dificuldade, de fato, em manter as mudanças, mas alguns já conseguiram, e que ótimo. Outros não conseguem mudar, e às vezes não conseguem até pela própria mentalidade, não vou conseguir, isso não é para mim, já tentei antes e não tem jeito. Isso é algo que a gente precisa trabalhar. E outros até conseguiram mudar, mas de repente volta ao hábito antigo. E frequentemente a gente se encontra nesse estágio, né? A gente começa, mas a gente não consegue dar continuidade. E o motivo disso podem ser vários, eu não posso reduzir somente a um. Mas um desses motivos está relacionado, inclusive, às nossas expectativas. Às vezes, quando a gente começa a praticar um novo hábito, a gente espera que a jornada dessa vida, desse novo hábito, seja assim, né? Como essa rodovia aqui. Longa, linear, sem obstáculos, tranquila, um fluxo livre. Mas a gente sabe que a grande realidade é que a jornada da nossa vida é assim, né? Feita de altos e baixos, e a gente encontra obstáculo no meio do caminho. E aqui a sabedoria vem da gente conseguir antever essas dificuldades que a gente pode encontrar.
Por exemplo, eu, para praticar atividade física, me conhecendo, me percebendo, sei que não posso deixar para o final do dia. Se eu deixar para o final do dia, eu vou estar muito cansada, eu vou chegar em casa, eu vou querer sentar um pouco, relaxar, ler um livro, e dificilmente eu vou me trocar para sair, para fazer uma caminhada, por exemplo. Agora, sabendo disso, como eu me planejo? Eu acordo 1 hora antes para que eu consiga fazer esse exercício físico logo no primeiro momento da manhã, que é onde eu tenho mais disposição. Essa regra é para todos? De forma alguma. A gente precisa descobrir como a gente funciona melhor. E esse é o nosso desafio. Mas também a beleza da vida é que assim, a gente tentou mudar, não deu certo, voltamos aos hábitos antigos, mas a gente sempre pode pegar um retorno, né? A gente sempre pode voltar e recomeçar. E ainda que a gente recaia, né? Tem uma queda feia, que a gente mal consegue enxergar o caminho de volta, a gente precisa trazer à nossa consciência o motivo pelo porquê eu preciso e quero buscar ter mais saúde. Ter essa visão clara de onde eu quero chegar no aspecto da minha saúde é importante, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa saber a direção para onde ir. Então, lutar contra as vontades, né? Contra estar na zona de conforto. Só há crescimento quando a gente passa e sai da zona de conforto, para então a gente entrar na zona de desenvolvimento. O nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele quer tudo do jeitinho dele, paradinho, do mesmo jeito, mas a gente pode desenvolver novos caminhos, e isso é muito, muito bonito e poderoso. Né? Então, para a gente começar uma mudança e ter bons resultados com essa mudança, a gente primeiro precisa descobrir o porquê. Por que eu quero saúde? E então, ir superando essas barreiras, né? Antevendo, pensando e organizando como eu vou fazer isso e o que eu vou fazer para garantir, para então a gente ter um plano de sustentação e conseguir ter a manutenção desses hábitos saudáveis que são para a vida. Não é uma dieta, não é um projeto verão, é algo que é uma construção de saúde para a vida. Então, é estilo de vida. E aqui fica o meu convite para a gente vencer essa crença do tudo ou nada, né? 8 ou 80, ou eu faço um pouquinho ou eu não faço nada, né? Se eu comi um pedacinho de bolo, agora que eu comi esse bolo, eu vou chutar o balde e vou comer o bolo inteiro. É tudo ou nada. Mas não, né? A gente não precisa fazer assim. Então, o convite é que a gente faça 20-80, né? Que 20% das suas ações, elas vão impactar 80% dos seus resultados, e isso é tão maravilhoso, né? Eu finalizo com esse vídeo e gostaria que, enquanto ele passasse, você refletisse no que a gente tem concentrado, né? Nas nossas ações, no nosso autocuidado. Será que a gente tem buscado parecer ser alguém, ou só fazer? Ou, de fato, nós temos sido em nossa essência e garantido aquilo que é fundamental para a nossa saúde? If I were a young woman now, I'm not sure how I'd cope. With all the things that you have, the opportunities, the technology, I'd like to think it could be a world of pleasure. But I fear instead it would only be a world of pressure. Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend. Pressure to be successful, a boss, a leader. If I had my time again, I wouldn't create a to-do list. I'd create a to-don't-do list. I'd give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important. What I wouldn't give to extend those goodnight kisses instead of moaning about having to get up early in the morning. Oh. What I wouldn't give for an extra second of cuddling my babies before they became too big to hold. What I wouldn't give for 5 more minutes on the dance floor while my legs were still strong enough to carry me. And this isn't about stopping our fight for equality. Mine was a generation who burnt their bras. But we were never in danger of burning out. No. This is simply about you as a human being. There's the most important word, being. Being lost in the moment. Being at peace with the world. Being kinder to myself. Being kinder to others. Being able to let go and being proud to do so. Believe me,
If I were a young woman now, I'd spend more time being. Not doing. E o que será que temos feito, né, em relação a essa nossa vida tão preciosa? O meu desejo é que a gente possa se tornar consciente de quão importante é nós construirmos saúde, é construção. E seria ótimo se nós tivéssemos uma pílula mágica, né? Tomou e tudo se resolveu, mas não existe. É uma construção e a junção de várias coisinhas que vão garantindo que a gente tenha mais vida, mais saúde, mais bem-estar. E esse é o meu desejo para cada um de vocês aqui hoje, viu? Obrigada, Daniele. Lindo vídeo. Meu Deus, adorei. Eu tenho uma pergunta, Daniele, que eu anotei aqui, naquela fase ali que você mostra aqueles slides sobre os estágios. Qual seria o sintoma no estágio 4? Quando já está em metástase, né? Por exemplo, e a pessoa ainda não detectou. Mas quais são os sintomas se não detectou? Então, se ela não detectou, normalmente nessa fase ele já tem vários sintomas. Qual que é o grande problema? Nas fases iniciais, a gente não tem muito sintoma, exceto a palpação, né? E daí o que vai mostrar vai ser o exame. Nessa fase de estágio 4, a gente já tem os gânglios, né? Os nossos linfonodos muito aumentados, então a pessoa vai ter um gânglio alto embaixo do braço, ou aqui na região abaixo da nossa clavícula, ou na região do nosso pescoço, além dessa alteração bem perceptível, porque o nódulo já vai estar grande, né? Ele vai estar bem aumentado. E daí a gente pode ter comprometimento em outras partes do nosso corpo. Então, de repente, a pessoa passa a ter problemas na respiração, né? Porque esse tumor já invadiu os pulmões. Então, a fase 4, a gente já tem esse tumor em metástase. Aí a gente já vai, de repente, descobrir, através de um exame desse pulmão, que a pessoa tem um câncer de mama, que foi o câncer inicial. Entende? Então, ele já se espalhou. Então, sinais e sintomas podem ser vários, né? Vai depender de onde esse câncer se espalhou. Por isso que identificar precocemente é muito importante. Bacana, é bem importante mesmo. Alguém, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Levantem a mão ou escrevam no chat, fiquem à vontade. Nós temos ainda 10 minutinhos. Sheila? Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Caso no autoexame, por exemplo, a gente não identifique nada, isso é um sinal de que eu estou livre ou o que eu poderia fazer também ou não? Não tem nada no autoexame, então posso ficar tranquila. Então, lembra que a gente falou, Sheila? O autoexame ele é imprescindível para a gente rastrear e identificar se tem alguma alteração. Então, eu fiz esse mês, não tem nada, ótimo. Que bom, a gente não quer encontrar nada mesmo, mas se encontrar que seja no início. E como que a gente previne, Sheila? A gente previne nessa construção de saúde, o dia a dia. A gente previne através do nosso estilo de vida. Então, essa consciência diária de que eu preciso dar um jeito de praticar atividade física, dar um jeito de colocar esse corpo em movimento, dar um jeito de dormir melhor, entendeu? Esse é o desafio, isso é prevenção. Entende? O autoexame e os exames são imprescindíveis, mas são rastreamento, né? Obrigada, viu, Daniele? Nada, Sheila. Agora é a Renata Fajoli. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Renata, sou do Centro Santa Fé de São Paulo. Agradeço aí o convite de vocês, Daniele e Cris, palavras. Eu queria rapidinho compartilhar a minha história de vida, que eu me vi muito no que a Daniele falou, né? Eu me casei com 29 anos, tive uma filha, e com 9 meses, no ano novo, com 9 meses, eu tinha 7 dias parado de amamentar. E eu senti um nódulo no meu seio esquerdo e achei que fosse leite empedrado. Mas muito estranho, né? Porque a mulher tem esse sentido. Muito estranho, porque eu nunca tive esse problema no seio. E com tudo isso eu senti isso aumentar. Então fui na mastologista. A mastologista achou muito estranho, já me pediu uma biópsia logo de cara. E sim, eu estava com um câncer de mama esquerda, com minha filha com 9 meses de idade. Um câncer agressivo, que foi o triplo negativo, então eu fiz o tratamento neoadjuvante, eu tinha
30 anos na época. Tive que fazer a quimioterapia primeiro para enxugar, porque já estava na minha axila. Então, eu fiz quimioterapia. Depois eu fiz a cirurgia. Não precisei retirar do seio, eu fiz só a ressecção de mama. E fiz o raio-x. Desculpa, fiz a radioterapia, né? Eu me vi em todos os possíveis fatores de risco, porque eu era altamente estressada, tinha acabado de ter um filho, não gostava do meu trabalho, não praticava atividade física. Enfim, a minha vida era uma crise por completo, né? Então, hoje eu entendo o porquê esse câncer apareceu, né? E eu gostaria de compartilhar por quê. Porque esse mês, né, que é o mês de Outubro Rosa, coincidentemente, eu fiz 10 anos de acompanhamento oncológico e eu tive alta oncológica semana passada. Então, tem 10 anos que eu fiz o meu tratamento, 10 anos que eu mudei literalmente de vida, né? Eu posso dizer hoje seguramente que eu não sou a mesma pessoa, né? O câncer, ele realmente não vou agradecer a doença, não é isso, mas, né, mostra muitos indicadores do que a gente precisa mudar na vida, né? Parece que te coloca no caminho, ó, seu caminho é esse, você está indo para o lado errado, né? Então, está indo para o lado errado, alguma coisa vai te mostrar. Então, só para compartilhar com vocês e agradecer esse momento, né? E me vi muitas falas do Daniele, assim, de como realmente, né, a prevenção, acho que a qualidade de vida, né, isso influi muito, é muito importante. Obrigada. Estou fazendo rastreamento, estou fazendo rastreamento também genético, né? Porque como eu tive muito nova, eu precisei fazer todo um rastreamento genético. Graças a Deus, até agora estou dando tudo negativo. Então, estou bem feliz. Graças a Deus. Que Obrigada, hein, Renata, por compartilhar essa história. Que lindo. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente descansa porque acha que não tem nenhum fator de risco, até a gente nem está consciente desses fatores de risco, né? E ele pode aparecer, né? Então, é sorrateiro. E é isso que você falou, né? A doença, embora ninguém queira a doença, né? A gente não deseja isso, mas a gente pode aprender com ela. E quantas coisas positivas mudaram, né, na sua vida? O estilo de vida, ele é a base fundamental. Obrigada, linda história, viu? Parabéns. Eu tenho 2 perguntas aqui no chat, mas eu tenho a Ingrid e a Viviane que querem perguntar, então vou deixar elas falando primeiro e depois a gente faz a pergunta do chat. Ingrid. Oi, bom dia a todos. Muito legal a iniciativa, né? Bem esclarecedora. Agradeço aí a oportunidade. É o seguinte, a minha dúvida é, até complementando o que perguntaram no chat, né? Em relação a alimentos, né? A ciência diverge bastante em relação a isso, mas eu já ouvi falar, por exemplo, que alimentos ultraprocessados podem vir a causar câncer. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de alimentos que possam vir a causar câncer ou que possam vir a causar algum perigo para a saúde nesse quesito. Obrigada. Sensacional, Ingrid, é isso mesmo, você pontuou algo muito importante. Às vezes a gente vai ao Dr. Google e a gente vê o que a ciência está dizendo, né? Mas a gente tem a boa ciência, a gente tem a má ciência, a gente sabe disso, né? A gente tem questões também de indústrias, de empresas que patrocinam pesquisas, que têm outros interesses maiores, a gente sabe de tudo isso. Mas o que a boa ciência tem nos mostrado é que sim, existe um impacto da nossa alimentação muito forte, principalmente numa questão que tem um nome difícil, mas que se chama epigenética, na expressão desses nossos genes. O epigênio, ele fica acima do nosso gene, ok? E ele é como um botãozinho, uma tomada de liga e desliga. Ele pode ligar e ativar para que sofra, né, alterações e que se expresse uma doença, ou ele pode silenciar o aparecimento de algumas doenças. E a alimentação, ela interfere e impacta exatamente ali, na nossa epigenética. Quais são esses alimentos? Alimentos ultraprocessados. Por quê? Eles têm alta quantidade de conservantes. Imagine que ele precisa durar muito tempo, né? E quando a gente pensa no ultraprocessado e nos altamente processados, a gente pode colocar na lista, inclusive, por exemplo, o leitinho da vaca que a gente compra de caixinha. Olha lá. Quanto tempo aquele leite fica na prateleira e ele não estraga, né? Se a gente comprar um leite de saquinho, quanto tempo ele vai durar fora da geladeira?
não dura uma noite, né? Ele já coalha, ele já azeda. Então, alimentos ultraprocessados que têm alta concentração de conservantes, os conservantes a gente já sabe, a ciência nos mostra que eles são potencializadores de câncer, diversos tipos de cânceres. Então, a gente está falando de fast food, de alimentos, bolacha recheada, salgadinho, que são ultraprocessados. Esses são terríveis para a nossa saúde como um todo, ok? Significa que eu nunca posso comer? Costumo dizer que tudo que a gente espreme demais acaba saindo pelos dedos, né? Então, não é que nunca eu posso comer, mas que essa não seja a base da minha alimentação, né? Que a base da minha alimentação seja mais saudável. Então, pessoas que se alimentam peito de peru, salsicha, linguiça, coisas que são embutidas, tudo isso também é prejudicial, porque junto tem substâncias, como, por exemplo, o nitrito, que tem no peito de peru, que tem, né, nas salsichas, enfim, que é altamente cancerígeno. Isso a gente já sabe, né? Não precisa nem a ciência, o próprio senso comum já nos mostra. Então, é a gente evitar, né, fazer uso minimamente desses alimentos e a gente fazer um uso abundante dos alimentos mais naturais, que envolve o quê? Grãos, né? Alimentos fibras, alimentos ricos em fibras, alimentos mais integrais, né? O carboidrato não é nosso inimigo, mas o carboidrato refinado, sim, é nosso inimigo. Esse a gente deveria evitar. Mas aquilo mais integral possível, mais variado possível, dentro da minha realidade econômica, ok? Tem uma frase que eu carrego para a minha vida, que é assim: faça o melhor possível com aquilo que você tem. E aí, então, você vai se surpreender com as sobras. Né? Faça o melhor possível com aquilo que está nas suas mãos, né? Dentro das suas condições. E a gente vai se surpreender com tanta coisa. Então, basicamente, seria isso em relação à alimentação, tá? Bacana, Daniele. A Viviane tem uma questão, depois a Tânia Rejane. E aí a gente precisa ir encerrando, tá, pessoal? Porque é até às 11, mas acho que dá para responder essas duas e o chat, né? Né, Daniele? Dá sim. Sim, bom dia, sou Viviane aqui de Natal, tudo bem? Daniele, oi pessoal. O meu é mais uma questão de relatar um cuidado, uma prevenção, né? Porque aos 13 anos eu tive problema na minha mão esquerda. Ela, assim, do nada, eu não recordo bem o que aconteceu, mas ficou cheia de feridas. Dessas feridas, minha mama cresceu muito, né? Eu com 13 anos, isso é bem preocupante. E ficou muito roxo, a parte muito quente. E aí eu fui sendo acompanhada pelo médico. Desde então eu tenho feito ultras, né? Amamentei super bem, graças a Deus. Meu filho até mais de 3 anos ele mamava muito. E eu que tive que parar, porque já tinha que dar um bloqueio ali, né? Até para ele ir se soltando mais do meu colo. Aí a questão o que eu vejo, essa questão da prevenção, por quê? O meu pai faleceu com câncer na próstata, então eu já fico naquele alerta, aquele cuidado. E eu tenho 39 anos, mas consegui marcar uma mamografia, que vou fazer agora dia 3 do próximo mês. Só completo os 40 agora, mês que vem, mas já vou fazer essa mamografia justamente, e pelo SUS, né? Justamente por essa história na família, né? E os sintomas que eu sinto, eu me preocupo, acabo me preocupando, porque são sintomas que, de vez em quando, eu acordo com dores na mesma mama onde eu tive problema, fisgada no peito, assim, dores que acabam incomodando. Às vezes eu acho que é do sutiã, pelas asas e tudo, mas eu trago a questão do cuidado, porque a gente, assim, faço o autoexame, não dá nada, mas com o exame mais profundo, que é a ultra, que é a mamografia, a gente realmente tem como se prevenir, né? E graças a Deus consegui. Se for de dar um resultado onde eu não espero, que eu esteja preparada, porque essa questão da prevenção é muito importante, né? E a gente correr atrás também, porque consegue, né? Eu vou fazer aí pelo SUS, podia estar fazendo particular, mas tive a oportunidade, por ser acompanhada pelo SUS, de estar me prevenindo, enquanto há tempo. É mais isso, é mais para fazer uma fala de prevenção. Obrigada, Viviane, é isso mesmo, que bom.
Não há de ser nada, mas que bom que conseguiu para identificar e para rastrear antes, né? Maravilha. Isso mesmo. A Tânia Rejane. Oi, Tânia. Ah, do Mosteiro, o pessoal do Mosteiro. Gente, obrigada pela oportunidade, viu, Daniele? Te agradece aqui em nome de todas. Obrigada, eu. Grande oportunidade. A nossa pergunta, assim, é muito simples. Nós temos uma equipe grande de mulheres aqui no Mosteiro, cozinheiras, trabalham nessa área de copa, cozinha, toda a equipe de limpeza. Então, assim, como você comentou dos exercícios, né? A nossa correria começa cedo aqui e muitas vezes nós terminamos o expediente correndo. Uhum. Esse exercício positivo, válido, porque quando você comentou, todas nós aqui reagimos um pouco a essa observação. O que você diz para a gente? Tânia, é ótimo, porque estar com o corpo em movimento é algo muito positivo. Então, vocês já estão com um crédito a mais, né? Que estão ali, quem sabe, na limpeza, lavando, correndo, cozinhando, e a gente está nesse constante movimento. Isso é excelente. Agora, o que é muito positivo, se vocês acrescentarem, é um exercício que traga também, sabe, essa clareza mental, que não é a obrigação do dia a dia, sabe? Só o trabalho. Então, o exercício também tem essa finalidade. Aquela caminhada que a gente dá o retoque, seja da casa, que seja se tiver um parque na rua, que é aquele momento que você está falando assim, estou me cuidando, né? Agora é o meu momento, para a gente ir pensando, respirando o ar puro que é tão benéfico, entende? Então, acrescentando a isso, maravilha, porque você já tem um trabalho que é braçal, que é manual, que já é uma atividade física, isso conta também, né? Isso é muito importante. Agora, se acrescentar ainda esse exercício que trabalha também esse descanso da mente ou esse autocuidado, aí, sensacional. Então tá bem, obrigada. De nada. Tá, vamos lá. A Érica fez uma pergunta aqui no chat. Estou tentando achar aqui, Érica. Peraí. Aqui. No caso, quando se faz o procedimento da punção, pode acontecer de ficar com a mama sensível? Olha, depende muito, é muito raro. Assim, a punção da mama, ela é um procedimento bem rápido. Normalmente é uma anestesia local, né? Não tem dor no momento. Depois pode ser que fique um pouquinho, né? Com uma sensação de pontada, sensação de queimação, ficar um pouquinho vermelho, né? Mas, de maneira geral, não é algo que vai ficar sentindo dor depois dessa punção, tá? Dessa biópsia que faz. Perfeito, Daniele. É um tema muito importante sempre, né? Todos esses temas que a gente vem tratando até agora são temas extremamente importantes para todos. Eu te agradeço muito, muito obrigada pela participação, agradeço a participação de todos. Já estamos preparando alguma coisa para o novembro também, né? Que também é outro tema importante, é o Novembro Azul, né? Eu chamo agora o irmão Eudson, acho que ele ainda está aí, só para ele dar um tchau para todos. Irmão. Oi, Cristina. Ali. Sim. Mais uma vez, Daniele, muito obrigado por tua colaboração, imagens, informações, casos muito esclarecedor. Certamente conseguiu atingir o objetivo perfeitamente. Muito obrigado mais uma vez. E, eu claro, que agradeço, irmão. Eu agradeço também a presença de todas, de todos. Certamente o resultado disso pode ser agora, muito bom, mas é bom que esse resultado continue hoje à tarde, amanhã, semana que vem, mês que vem e a vida toda. Esse é o resultado que vai ter os bons frutos. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, irmão. Tchau, tchau, gente. E, Daniele, você envia, por favor, o material, porque daí nós vamos disponibilizar, nós vamos mandar para o e-mail de todos, tá? Envio sim. Obrigada, Obrigada, viu, Cris? Daniele. Tchau, obrigada, tchau, gente.